Muito boa noite. Vamos para a nossa segunda sessão aqui do segundo Dev Summit. Segunda sessão noturna, né? Porque hoje, na hora do almoço, já tivemos duas aulas e agora já tivemos a primeira, a segunda agora com o professor João Marcos Lopes e 8h30 teremos uma sessão especial voltada aí para o público feminino na área de TI. Não percam, promete muito essa sessão também. Você já deve ter ido na plataforma do evento, lá tem a hora do café. Eu já coloquei o meu mini currículo lá para me apresentar para vocês. Coloquei ontem, vou reforçar hoje, amanhã também. E coloque lá seu LinkedIn, mini currículo, algumas oportunidades podem surgir. Todas as aulas estão sendo gravadas, 24 horas é o tempo que nós levamos para fazer download, upload e mandar para a plataforma. Então, você vai poder assistir uma que você perdeu ou assistir de novo uma apresentação que você queira, tá bom? Então, fique ligado nisso aí também. E toda palestra tem o seu fórum. Então, tire suas dúvidas lá, coloque suas perguntas e interaja com os seus colegas que participam com você desse segundo Dev Summit. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Este evento é feito para você e com você. A palestra agora vai ser sobre o seguinte tema: resiliência, palavra boa essa, hein? Resiliência e performance, abordando a arquitetura no front-end. O nosso speaker está aqui do meu lado esquerdo, é o professor João Marcos Lopes. Ele é front-end developer na Hotmart Engenharia de Sistemas. O professor João Marcos, ele trabalha na área de desenvolvimento há 9 anos, graduado em Engenharia de Sistemas pela UFMG, é apaixonado pela solução de problemas complexos e que envolvem múltiplas áreas do conhecimento. Amante da programação, já se aventurou desde a Assembly a JavaScript. Então, eu passo a palavra agora para o professor João Marcos. Professor, quando tiver mais ou menos aí com uns 25, 30 minutos de apresentação, tem um relógio ali na parte inferior do nosso telão. Fique à vontade para jogar a enquete e depois eu volto aqui para a gente fazer um bate-papo com o pessoal e analisar a própria enquete. Então, uma excelente apresentação, bom proveito a todos e até mais. Boa noite, pessoal. Obrigado pela introdução. É um prazer, primeiramente, estar aqui, né, receber esse convite para falar um pouco sobre front-end para vocês. Né, espero que esteja todo mundo sedento por conhecimento para que a gente possa aprender um pouco mais aqui e levar para frente as discussões. Já deixo de antemão as minhas redes sociais, aí, principalmente o LinkedIn aberto, para que a gente possa, né, seguir esse papo não só aqui, que hoje é mais curtinho, mais focado em abrir a cabeça para o conhecimento, mas que a gente possa seguir essa conversa aí nas outras plataformas, né, que a gente possa evoluir como um todo. Tá bom, pessoal? O tema que eu escolhi hoje tem a ver com resiliência e performance para front-end, e abordado de uma maneira diferente, uma maneira que eu ainda não tinha feito, né? Eu sempre falo muito de código, de como colocar o código para trabalhar para performance e para resiliência, e dessa vez eu quis trazer um pouco de arquitetura, né? Que, de certa forma, as pessoas têm aquela visão de que arquitetura é só DevOps, né, que hoje é uma profissão em alta, inclusive, mas a gente pode olhar o desenvolvedor como uma pessoa que também pensa em arquitetura DevOps, né, porque o código que vai sair dali, ele vai ser arquitetado por uma estrutura ali, então, assim, ele precisa ser projetado para que funcione na arquitetura da qual ele foi designado, né? Então, a gente vai aprender algumas coisas aqui que tem muito de arquitetura, e aí não é só arquitetura de código, é arquitetura de infraestrutura também, mas que a gente vai poder aprender para saber como organizar melhor o nosso código para poder fazer uma arquitetura aí que seja um pouco mais performática e que tenha uma boa resiliência a falhas também. Eu sou o João Marcos, eu comecei a minha vida na programação quando eu fiz um curso técnico, né? Eu fiz ensino médio integrado com técnico no Cefet de Minas Gerais, fiz informática industrial,
que foi um curso que me abriu muito a cabeça para coisas que eu não imaginava viver, né? Eu já conhecia um pouco sobre programação, tinha estudado um pouco de HTML, PHP, tudo isso na época, mas eu nunca tinha visto como as coisas funcionavam, né? E aí eu pude aprender um pouco até sobre o Assembly, que eu cito na minha bio, que é uma linguagem baixo nível, né? Assim, vamos dizer dessa forma, é uma linguagem que te força a entender, né, como funciona a máquina, a endereçar a memória, a procurar otimizar o seu código para que aquela máquina use a menor quantidade de recursos possíveis, né? Então, uma coisa que abriu muito a minha cabeça para entender que era realmente isso que eu queria. Eu hoje estou terminando o curso de engenharia de sistemas na FMG, que foi um outro complemento para a minha carreira de desenvolvimento, onde eu aprendi coisas muito, muito fora da caixa, assim, em termos de engenharia, que me ajudaram muito no meu pensamento como desenvolvedor, né? Às vezes a gente pensa um pouco fora da caixa por pensar no problema como um problema complexo, né? Um problema de engenharia e não só um problema de programação. Trabalho na área de desenvolvimento desde 2011, profissionalmente em 2012, foi quando eu iniciei. E nessa carreira eu sempre fui desenvolvedor, no geral. Me especializei em front-end a partir de 2013, que foi onde a profissão acho que tomou um pouco mais de corpo, e aí eu decidi cair nessa área porque eu tinha um pouco de afinidade com essa parte de experiência do usuário e interface, né? Então, hoje, atualmente, trabalho na Hotmart, sou um dos desenvolvedores front-end, atuo como líder técnico também, e lá eu trabalho muito hoje nessa parte, né, de melhorar aplicações, a aplicação, no caso que eu trabalho, para que ela seja cada vez mais resiliente e performática para os nossos compradores. Né? Também coloquei isso, sou pai de um cachorrinho vira-lata caramelo, Todd Caramelo, que é uma das coisas que fazem parte da minha vida também, né? Meu cachorro, minha vida de atleta fora da área de trabalho, que são coisas que eu gosto também, então o tema para a conversa aí é aberto. Agora, passando um pouco para o nosso tema da palestra, as arquiteturas como um todo, a gente fala, né, a arquitetura, um tema sempre é muito recorrente no assunto arquitetura, que é sobre monolitos e microserviços. E eu gosto dessa abordagem inicial para a gente entender as diferenças, porque os cenários diferentes eles vão existir, né? Então, os monolitos são aí aquelas aplicações onde a interface, o acesso ao dado, né, a programação, está tudo numa aplicação só. Então, a gente tem exemplos aí, por exemplo, um JSF, né, que é em Java, que pode trazer essa arquitetura, mas temos outras né, linguagens que também provêm esse tipo de arquitetura, né? Tudo num lugar só e você entrega sempre uma versão no browser que depende desse servidor. E a gente tem os microserviços, que é o que cresceu enormemente aí no mundo atual, né, que é uma separação bem clara entre o que é front-end e o que é back-end, né, o que é tela e o que é servidor, o que é banco de dados, o que é sistema, onde que a gente vai consultar um dado numa API, né? Então, a gente tem essa separação clara e isso ajuda muito no tema resiliência, tá, gente? Quanto mais a gente consegue quebrar monolitos, a gente melhor vai ser resiliente, né? Vai ter mais resiliência na nossa aplicação, porque se uma coisa falha, a gente consegue, né, corrigir ali o cenário e contornar esse cenário que falhou e não, né, não cair tudo. Né? Um cenário muito claro de monolito uma parte da aplicação falhou, a aplicação toda falha. Né? Quando a gente tem microserviços, a gente tem um pouco mais de resiliência nisso aí. Só que quando a gente traz para o mundo de front-end, toda aplicação front-end, independente dela ser um monolito, ou dela ser um microserviço, dela ser em React, ela ser em Vue, ela ser em JavaScript puro, ela é uma entrega que é feita de 3 partes. É um HTML, um CSS e um JavaScript. Sempre vai ser isso, independente do que você use para fazer a sua aplicação. Né? E o que a gente quer trazer? Essa aplicação, já que de todas as formas, né, independente da arquitetura que você escolha, ela vai ser isso, vamos otimizar a entrega e não a criação primeiro. Então, para otimizar a entrega, né, o que entrega esse HTML, esse JavaScript e esse CSS? É o HTTP request. Né? Toda vez que você entra no browser
e pede um recurso, né, entra no igti.com.br, por exemplo, ele vai fazer um request. O request ele é formado por essas três partes, né? Tem um request line, que é meio que uma descrição do request, ou seja, estou fazendo um get no igti.com.br e o protocolo desse request é um HTTP 1.1. E o header, que é uma coisa que é importante, eu estou passando essa estrutura da HTTP aqui, porque ela é importante para o futuro. A gente não vai destrinchar ela, mas ela é importante que vocês saibam que ela exista. Então, o header, ele vai trazer informações ali do host, do user agent, né, que de qual browser, de qual sistema aquela pessoa está requisitando o recurso. E o body, que agora, nesse momento, não é tão importante. Né? Mas, assim, dentro desse request header aí, a gente vai ver várias coisas que são importantes, né? Até nos responses também, que vocês vão entender que vão fazer diferença aí para frente. E dentro desse protocolo HTTP, a gente teve uma grande evolução que aí já começa a ajudar a gente na velocidade, né, da nossa aplicação, naquela parte de performance, que é o HTTP2. Né? O HTTP 1.1, que a gente fala, ele serve a web aí há mais de 15 anos, né, e cumpre bem o seu papel, só que ele tinha algumas falhas, algumas coisas que poderiam ser melhoradas, e o HTTP2 veio corrigir bastante coisa e melhorar bastante coisa. Né? Então, a gente tem, primeiro aí, a compressão automática, né? A gente vê muito falar sobre, ativou o gzip aí no servidor? É uma coisa que a gente não precisa, né? No HTTP2, essa compressão dos headers é já feita automaticamente, então já facilita aí a melhora na velocidade, na performance do protocolo. Paralelização e priorização de requests. Para mim, isso aqui é o mais importante quando a gente está falando de front-end, porque paralelização de requests no front, quando a gente, dependendo da estrutura da aplicação, se você tem lá 5, 6 arquivos para ser carregados antes que o usuário possa interagir com a tela, né, no HTTP1, você precisava pedir um arquivo, esse arquivo voltava. Você pedia outro, outro arquivo voltava. Você pedia mais um, depois ele voltava. Então, era um processo que era moroso, né? A latência de carregamento da página, ela era muito grande. Quando você consegue paralelizar todos esses requests de uma vez só, você ganha em velocidade, né? E esse protocolo ele já tem algumas otimizações para priorizar os requests que são mais importantes, para que você consiga, né, entregar para o usuário numa primeira visão o que for mais importante para aquela tela funcionar. Né? A gente tem o server push, que foi uma coisa que antigamente era muito, vamos dizer assim, gambiarra. Né? A gente colocava, o server precisava colocar algumas coisas na requisição ali para que ela fosse otimizada, e isso já vem por padrão no HTTP2. Vamos dar um exemplo. Você vai pedir um recurso X e o servidor já entende que você vai precisar do recurso Y um pouco para frente. Ele já empurra esse segundo recurso junto com a primeira requisição, então ele otimiza a entrega do conteúdo. Né? Outra coisa muito legal, protocolo binário. Para a gente não faz tanta diferença, mas para a máquina faz total diferença. Por quê? O protocolo do HTTP1 era textual, então a gente conseguia ler, entender, né? Seria muito bom, mas o computador ele é 0,1, né? Ele é uma máquina, ele lê em bits. Então, para o computador, o protocolo binário ele é muito mais eficiente. Ele consegue processar as informações com mais eficiência. Então, um header que antes tinha, vamos supor, me dê a página XPTO, agora é 10010001, que é a linguagem de máquina. Então, isso ajuda bastante a fazer as compressões, né, a ter uma eficiência de entrega aí muito legal. O HTTP2 ele tem a capacidade de, por exemplo, reutilizar headers que são muito utilizados. Né? Então, assim, você não ficar mandando a mesma coisa o tempo todo, ele tem meio que uma camada ali onde ele comprime isso e já deixa esperando para, na próxima request que for usar a mesma coisa, ele já ter, né, para mandar. Então, são algumas coisas legais. Então, primeiro passo aí da nossa estrutura de otimização seria ativar HTTP2. Como que eu ativo? Muito fácil hoje, né, nas estruturas que a gente tem de cloud, seja a Amazon, Google ou qualquer outra que você use, eles já têm interfaces que se facilitam muito, então você vai conseguir habilitar isso rápido. Se tiver alguma dúvida sobre a sua cloud específica, é só pesquisar, é sempre muito fácil, tá? Outro recurso muito interessante que a gente tem
o CDN, né, que é o Content Delivery Service. Para que ele serve? Né, uma tradução literal do nome aí é entrega de conteúdo distribuída, tá? E por que isso é importante para a gente? Vamos supor que você tem a sua aplicação lá na Virgínia, né, que é hoje onde tem a grande maioria dos servidores, né, do serviço de cloud do mundo. Toda vez que um usuário de qualquer parte do mundo precisar de algum recurso seu, ele vai ter que fazer uma request HTTP, essa request vai lá no servidor da Virgínia, vai pegar a informação e vai trazer de volta para esse usuário. Então, vamos supor que um usuário que está na Ásia, por exemplo, essa request vai demorar. Por mais que a internet seja rápida, tem uma boa diferença entre uma request que é feita nos Estados Unidos para os Estados Unidos e uma request que é feita, por exemplo, no Brasil para os Estados Unidos. Então, tem essa latência de rede. Quando a gente tem um CDN entregando essas requests, a gente tem uma melhora substancial aí nessa entrega, porque, por exemplo, vamos dar o exemplo do Brasil, né? O meu servidor está nesse desenho, a gente tem um servidor na Europa e eu sou o usuário do Brasil, né? A partir do momento que eu faço o request de um conteúdo, ao invés de eu precisar esperar e lá na Europa pegar o conteúdo e trazer de volta para mim que estou aqui no Brasil, a gente vai pegar direto do POP do Brasil, né? Então, são vários POPs espalhados pelo mundo que vão te entregar um conteúdo mais perto ali. Então, a latência de rede é muito menor. Né? Então, a gente ganha em eficiência de entrega de conteúdo quando tem um tipo de distribuição, né, do CDN, por exemplo. Tá? Alternativas de CDN que a gente tem simples hoje. Né? Tem a própria AWS, por exemplo, tem o CDN dela, que chama CloudFront, mas a gente tem empresas aí independentes que só fazem isso ou tem sua base de negócio em cima disso, que seria a Cloudflare, por exemplo, e a Akamai, né? São dois bons exemplos aí de empresas bem consolidadas no mercado que fazem esse tipo de serviço, né? Vamos dar um exemplo da Cloudflare, por exemplo, você vai lá e pluga o seu DNS, né, na Cloudflare, eles já criam toda a camada, inclusive colocam certificado de segurança HTTPS na sua requisição, tudo bem plug and play. Então, vocês conseguem ativar isso aí com bastante facilidade. E uma outra coisa que vem atrelada aí ao CDN, que é, assim, para mim, se você usa CDN, você tem que fazer um cache eficiente, tá? E por quê? Lembra que eu falei que toda requisição que sai do Brasil, ela tem que bater lá onde está o servidor na Virgínia? Quando a gente tem essa camada de cache, a gente diminui muita coisa aí nesse caminho. Por quê? Vamos supor que eu quero pegar a página do IGTI, igti.com.br, é um HTML e um JavaScript. No primeiro request, eu vou pedir, ele vai lá no servidor da Virgínia, vai pegar esse HTML, esse JavaScript, vai trazer de volta para o Brasil. Vou conseguir ver a página. A segunda pessoa que for pedir esse recurso, da mesma forma, só que é um HTML e um JavaScript, vai bater no CDN, esse CDN vai falar, opa, esse recurso eu já tenho, toma de volta. Então, o request que antes ia lá nos Estados Unidos, agora ele só vai no Brasil e volta. Então, isso, além de trazer velocidade, vai trazer um ponto de resiliência que é muito importante para a gente hoje. Vamos supor que esse servidor que está lá na Virgínia teve um problema de rede, ou você subiu uma versão, ou caiu, né, a estrutura, por exemplo, da AWS, da Amazon, né, do Google, caiu a estrutura por algum motivo. Esse cache que está no Brasil, ele consegue segurar todas as requests, porque você só precisa de um HTML, de um JavaScript que já foi processado, né? Ele já está pronto para ser usado pelo browser. Então, a gente vai ter, vamos supor, nesse cenário, o servidor que está na Virgínia não está funcionando, não tem rede para conectar com ele. Então, vai bater nessa camada de cache que a gente tem em São Paulo, por exemplo, e vai te retornar o recurso, mesmo que a sua aplicação não esteja funcionando. Né? Então, isso aí é um recurso muito legal e que traz muita resiliência mesmo para a sua aplicação. Você consegue configurar um cache de 1 ano, por exemplo. Então, assim, se seu servidor ficar fora do ar 1 ano, vai ficar 1 ano entregando um conteúdo, claro que, né, desatualizado, dependendo do que for, mas é um conteúdo que entrega. Então, num processo crítico, que é, por exemplo, o que eu trabalho, que é um processo de compra, a gente não pode ficar fora do ar. Qualquer minuto fora do ar é uma perda muito grande. Então, a gente tem todas essas camadas de resiliência para caso alguma coisa aconteça, né? Uma coisa que ajuda também em termos de resiliência, já que eu toquei no assunto,
não depender do back-end para tudo. Tá? Isso é uma dica que vai ficar aqui fora do escopo da palestra, mas faça o seu front-end de uma forma que ele consiga existir se o back-end cair. Tá? Isso aí a gente começa a fazer resiliência entre microserviços. E aí agora falando um pouco sobre estrutura de aplicações, né? A gente tem basicamente dois tipos hoje, vou resumir nesses dois tipos, mas é o SPA, que é o Single Page Application, que é a página, né, é a aplicação de página única, vamos dizer, traduzido para o português, e ela tem alguns pontos aí de atenção e pontos legais, tá? Que hoje, vamos dizer assim, para simplificar, qualquer aplicação em React, por exemplo, é um SPA, qualquer aplicação em Vue.js é um SPA, em Angular é um SPA, tá? Só para ficar fácil o entendimento. E aí, dependendo do tamanho do seu projeto, você pode ter um bundle muito grande. O que é um bundle? Todo o código que você programa, né, em JavaScript, ele vai para algum lugar para ser carregado pelo browser, o browser interpretar e entregar aquilo, né, como uma tela construída. Dependendo do tamanho da sua aplicação, esse bundle vai ficar muito grande, né? Esses arquivos JS vão ficar muito grandes. Então, o tempo que o browser demora para receber esse recurso e mostrar na tela para o usuário pode ser cada vez maior, tá? Só que tem uns pontos positivos também, né? A gente tem uma menor fricção depois do load. Por quê? A partir do momento que eu já carreguei tudo, eu não preciso de mais nenhum recurso para que meu site inteiro funcione. Então, se eu troco da página A para a página B, essa é uma transição linear, né? Ela não tem nenhuma fricção, porque eu não preciso carregar nada de novo, eu já estou com tudo ali. É uma estrutura mais simples de cachear, porque eu só preciso falar assim, tudo que está pronto aí, só cacheia para mim, né? Cria naquela camadinha que eu expliquei anteriormente de cache no CDN, porque é um HTML, um JavaScript e um CSS que não vão mudar. Só vão mudar se eu subir uma nova versão, e aí ele vai, né, invalidar aquele cache antigo e vai colocar um novo. Então, é uma estrutura bem mais simples de cachear, porque tudo que é dinâmico acontece depois do load, né? Você precisa, por exemplo, pegar a informação de um preço de um produto, numa loja, por exemplo, ela vai ser feita depois, né, que esse arquivo que estava cacheado chegou para o browser. Então, é bem mais fácil de cachear. Tem um ponto negativo, na verdade, 3 pontos, vamos lá, 3 pontos negativos. O primeiro é que tem uma fraca otimização para SEO. SEO é meio que as estratégias para que o seu site seja indexado, né, numa plataforma como o Google, por exemplo, em termos mais simples. Por quê? Porque como essa aplicação ela só tem suas informações carregadas depois do primeiro load, ela não vai ter, na hora que o Google bater lá no seu, por exemplo, vamos pegar o site do GTI, igti.com.br, ele vai encontrar um index HTML com um monte de JavaScript, não tem conteúdo nenhum. Então, ele não consegue saber sobre o que aquela página fala, né? Então, por isso que é uma fraca otimização. Tem algumas ferramentas que conseguem ficar varrendo a sua aplicação e gerando páginas para serem cacheadas, né? Para que o browser consiga ler, o Google consiga ler e indexar a sua página, mas a otimização não é tão legal. Tá? Ela também é mais suscetível a ataques XSS, que são cross-site scripting, que são ataques cibernéticos aí para poder injetar um JavaScript na sua página e roubar alguma informação, né? Então, como tudo é carregado no client, há esse maior risco. E o tempo de scripting pode ser um problema. Por quê? Pelo mesmo fato que eu falei antes. Se sua aplicação é muito grande, ela tem muito arquivo, na hora que chegar todos aqueles arquivos no browser, o browser vai ter que processar muita coisa até entregar uma tela minimamente usável para o usuário. Então, assim, hoje a gente fala, mas, sei lá, vai demorar um segundo não é muito. A gente está falando 1 segundo no meu desktop, né, no meu computador pessoal, com uma internet super rápida. Mas vamos pensar aí no usuário que está na rua, num 3G, né, num celular que não é tão bom, né, um celular de capacidade de processamento inferior. Então, assim, a gente tem que pensar na internet, no site, na acessibilidade para essas pessoas. Porque a grande parte do nosso fluxo de acesso hoje na internet mundial é pelo celular, e é pelo celular na rua, numa rede, né, com uma banda limitada. Então, a gente tem que pensar no pior cenário para que a gente entregue uma performance boa para todos os casos.
Outro tipo de aplicação que a gente tem é a aplicação que a gente chama de SSR, né, que é o Server Side Rendering, que é muito comum que era muito comum no passado e hoje está começando a vir à tona como vamos dizer assim, né, eu acho que não é nem a oportunidade de fazer. Eu acho que hoje em dia já está ficando obrigatório que você faça a sua aplicação dessa forma. E por que que eu vou falar isso? Porque antigamente a gente tinha muita dependência de onde eu vou fazer isso, né? Eu citei o JCF, por exemplo. Era um Java, era uma linguagem que nem todo front-end domina, né? E hoje a gente tem como fazer essas aplicações usando JavaScript comum, né? Então, por exemplo, o React, a gente tem o Next, que é a versão server-side do React. A gente tem o Nuxt para o Vue.js. A gente tem o Angular Universal, que é para o Angular. Então, a gente consegue fazer isso hoje com muito mais facilidade. E essas aplicações, elas demandam muito menos do servidor do que as aplicações de antigamente, né? O consumo de memória de uma JVM, né, da máquina Java, é muito maior do que o da máquina do uma máquina do que vai consumir um Node aí, no caso, né, que são essas aplicações são baseadas em Node. Então, a gente consegue até reduzir custos, né, fazendo dessa forma. Mas aí a gente vai trazer alguns pontos legais aqui. Primeiro, velocidade de carregamento, né, o que a aplicação entrega para o browser já é um HTML processado, então ele não precisa ficar interpretando o JavaScript muito tempo, então ele entrega mais rápido, é um conteúdo mais simples. Tem menor exigência da página do computador do cliente, né, do browser do cliente, por esse mesmo motivo. Só que exige mais cautela para cachear. Tá? É muito difícil, não, mas é mais difícil a gente cachear uma aplicação server-side do que uma client-side. Por quê? Porque a gente vai ter muito mais parâmetros, nós vamos ter muito mais parâmetros para fazer esse cache, né? Então, qualquer parâmetro de URL pode ser uma chave de cache, qualquer header de request pode ser um parâmetro de cache, né? Por exemplo, eu tenho um site que carrega de um jeito no Brasil e de um outro jeito nos Estados Unidos. Eu preciso ter cautela ao cachear esse recurso, porque vai ser um recurso para o Brasil e um recurso para os Estados Unidos. Né? E eu preciso indicar isso tanto para a minha aplicação quanto para o meu CDN. Então, exige um pouquinho mais de atenção e de cuidado aí para fazer esse cache. O código-fonte é mais seguro, pelo simples fato de que ele está no servidor, não está mais no browser do cliente, então ninguém consegue ir lá e inspecionar o seu JavaScript e ver o que você fez para aquele conteúdo acontecer. Né? Tem essa parte legal, tem uma melhor performance do SEO pelos motivos antagônicos aos que eu tinha falado do SPA, né, que no caso do server-side render, o HTML já está pronto, então quando o Google bater na sua página, ele vai ter todo o texto ali, ele vai poder indexar as palavras, né, fazer todo o trabalho que ele precisa, tanto de header quanto de conteúdo. É fácil hoje, gostei, migrar de um SPA para um SSR, né, a gente, por exemplo, eu hoje faço a migração de uma aplicação Vue.js para uma aplicação Nuxt, né? As duas são baseadas em Vue.js, só que uma é renderizada no cliente, outra é renderizada no servidor. Né? A diferença de performance é absurda, gente. Assim, o meu índice de melhora de tempo de load foi num celular de qualidade ruim, foi de 16 segundos para 5. Né? Então, eu ganhei 11 segundos de tempo de load só fazendo uma simples migração simples assim, entre aspas, mas hoje em dia é bem mais simples, uma simples migração de SPA para SSR. E aí, com cache, a gente consegue ter uma resiliência absurda, porque essa aplicação, ela consegue entregar o HTML pronto. Então, a partir do momento que eu carreguei, eu não preciso que eu entreguei o conteúdo, eu não preciso fazer mais nenhuma request. Por exemplo, eu estou trabalhando no e-commerce, eu preciso entregar o preço de um produto na tela para alguém ver se quer comprar. Né? A partir no SPA, eu teria que entregar um HTML e um JavaScript que iria chamar um servidor via Ajax, esse servidor ia entregar para ele, o preço do produto é X. E aí eu colocaria na tela. No SSR, eu faço essa requisição no servidor e entrego esse X já direto no HTML. Consigo cachear isso, então eu não preciso ficar batendo no meu servidor back-end o tempo todo para carregar uma informação que eu já sei qual é. Né? E um ponto aí que pode ser um pouco negativo na experiência é que toda vez que eu trocar de URL, né, que eu for da página A para a página B, eu vou ter um reload. Mas como esse reload é bem rápido, eu acho que
que não entra como um malefício tão grande, tá? Eu trouxe duas ferramentas de análise aqui que eu acho que vocês podem usar para ver como está indo o site de vocês, tá? Uma delas é muito conhecida, que é o Google Page Speed Insights, tá? Ela é gratuita, você vai lá, joga no Google Page Speed Insights e você já vai ter acesso a ela, você joga a sua URL, ele faz essa análise. E por que essa análise é legal? Ela traz qual a velocidade de impressão do primeiro conteúdo, o First Contentful Paint aí é essa informação, por quê? Quanto mais tempo você deixa um usuário esperando para ver alguma coisa na tela, menos ele vai achar que está funcionando e mais ele vai ter vontade de ir embora. Então, quanto mais rápido você entregar alguma coisa interessante para ele, mais você consegue prendê-lo na sua aplicação. Né? Tem algumas outras informações aí sobre o tempo de carregamento da página, coisas que você pode otimizar, então ele te dá esse tópico de oportunidades aí, né? Você pode, por exemplo, remover JavaScript que não está sendo utilizado, você pode tirar algum recurso que está bloqueando o seu load, né? Você pode fazer algumas melhorias aí, ele te dá alguns caminhos para fazer essas melhorias. Então, você consegue, né, ir monitorando a sua aplicação, sobe uma melhoria, dá uma olhada de novo, como é que ficou? Ah, não, posso melhorar mais alguma coisa, né? Coloca ali mais um pouquinho, ah, melhorou isso. Então, assim, você consegue ir subindo. Outra ferramenta, né, que eu particularmente uso muito, que é o Speed Curve, é uma ferramenta paga, então tem esse trade-off aí da ferramenta gratuita para paga. Ele traz, além dessas mesmas informações que o Page Speed Insights traz, ele traz uma ferramenta que é legal para mim, que é uma ferramenta de análise contínua. Então, eu configuro para que todos os dias essa ferramenta vá lá no meu site e faça um load, né? E aí ele vai conseguir ver tudo, né? Eu vou ter todas as informações diariamente. Então, eu consigo acompanhar como é que a minha aplicação está andando ao longo do tempo. Por que isso é legal? Subiu uma melhoria, eu consigo ver no próximo dia o tanto que aquela melhoria fez diferença no meu tempo de load, por exemplo. Então, aí eu consigo ter um acompanhamento. Então, eu consigo criar um dashboard, eu consigo comparar aplicações, eu consigo fazer benchmarks. Então, a aplicação uma ferramenta mais completa, por isso que ela é paga, né? É um custo um pouco elevado aí, mas para quem está buscando essa performance e esse acompanhamento no topo da qualidade, é uma ferramenta muito legal. Né? Então, repassando aí tudo que a gente puxou hoje, a gente tem ferramentas e estratégias aí que combinadas podem garantir uma maior performance e resiliência das nossas aplicações. Né? Não tem nenhuma aqui que é bala de prata, mas combinadas a gente consegue, né, trazer uma performance melhor para nossas aplicações, né? Seja em tempo de carregamento, seja em resiliência mesmo da aplicação continuar no ar, mesmo com uma falha. Então, acho que de todas aqui, eu elencaria três aqui. Que o primeiro é o acompanhamento contínuo, né? Se você não tem a métrica contínua, não adianta você querer melhorar, porque você não sabe o tanto que você está melhorando. Então, você tem que acompanhar a sua aplicação. O Server-Side Render, para mim, hoje, ele é obrigatório, né? Eu vi essa frase aí de uma pessoa muito referência para mim, ele falou assim, é quase um crime você não ter uma aplicação server-side hoje, tá? Entregar o trabalho de scripting para o browser do cliente é um crime. E o cache aliado ao CDN, para mim, também é super importante em termos de resiliência, porque a gente consegue inibir as falhas de uma forma bem fácil e prática com as coisas que a gente tem, os recursos de cloud que a gente tem hoje. Beleza, professor, parabéns pela exposição. Vamos ver o nosso chat lá, ó. O pessoal pode fazer pergunta por ali, mas nós gostamos muito da interação, áudio, vídeo, ao vivo. Então, vamos conversar com o professor. Alguma pergunta? Perguntar para o Túlio aí se tem alguém na ponta da linha aí para a gente conversar. Áudio, vídeo. E tem a enquete também, que nós podemos pedir à nossa equipe aqui para dispará-la. E aí vocês respondem, olha aí a enquete, ó. A primeira, o HTTP2 se destaca frente ao HTTP 1.1 por ser capaz de... Vamos lá, eu vou lendo, vocês respondem já de uma vez. Paralelizar os requests, descompressão automática, protocolo textual, todas as alternativas.
qual que seria a sua resposta em relação ao up que teve o HTTP2? A segunda pergunta, CDN e cache são ferramentas que só estão disponíveis para SPA, não podem ser utilizadas em conjunto, otimizam a velocidade e garantem a resiliência conteúdo, todas as afirmativas. E, por fim, uma aplicação SSR pode ser feita em Java, né? JavaScript. JavaScript, obrigado, porque eu não sou da área. Melhora a performance em dispositivos limitados, é mais completa que uma SPA para cachear, ou todas as alternativas. Então, à medida que eu fui lendo, certamente vocês já foram clicando, penso que nós já podemos ver a resposta. O que nós temos aí? Vamos lá? O que você nos diz sobre essa primeira questão? A alternativa correta é a última mesmo? Todas as alternativas em relação ao que o HTTP dá um plus aí? Não, não. Opa, não, hein? Tinha umas pegadinhas aí. Então vai lá. A opção correta é paralelizar os requests, tá, gente? É a única coisa que o HTTP2 faz em relação ao HTTP1. E por que tem pegadinhas? Ele não faz descompressão automática, ele faz compressão automática e o protocolo dele não é textual, o protocolo dele é binário. Quem tem protocolo textual é o HTTP1. Então, a resposta correta seria paralelizar os requests, que é a primeira resposta. Beleza, ficou em segundo lugar, então não está tão ruim assim, não né, tão professor? Ruim, pessoal, tá bem aí. Beleza. Vamos ver a 2, CDN, cache, são ferramentas que, 85% deve estar certa essa, né, professor? Essa aí o pessoal foi bem, é isso mesmo. É uma ferramenta que, inclusive, ela não está disponível, são ferramentas que não estão só disponíveis para front-end, né? Elas estão disponíveis até para uma API back-end, né? Você consegue colocar um CDN entregando, por exemplo, a resposta da sua API, né? Então, elas não estão, de forma alguma, só disponíveis para SPA, elas podem e devem ser utilizadas em conjunto, e, né, aí a outra fica por exclusão aí, a todas as alternativas. Ok, e por fim, uma aplicação SSR, ela pode ser feita em JavaScript, melhora a performance em dispositivos limitados, é mais complexa que uma SPA para cachear. A maioria colocou todas as alternativas, é isso mesmo? É isso mesmo. Essa é legal, né? Porque todo mundo que vota acerta. Porque realmente todas as alternativas estão certas, mas no caso aí, né, tinha que marcar a última opção, porque realmente é tudo isso aí que a gente falou anteriormente. Beleza. Bom demais. Então, vamos fazer o seguinte: tem alguém querendo conversar? Raise hand, né? Levanta a mão. Nós temos o Q&A também, que nós podemos colocar na tela. Aí eu pedi a gentileza para o Túlio tirar depois a enquete aí, para a gente ver o chat. Yarlis Pinheiro. Yarlis, você está aí para conversar com o professor João? Eu estou vendo uma pergunta do Arthur no chat, enquanto o Yarlis chega. As palestras de ontem estão publicadas? Provavelmente sim, são 24 horas, não é? Então as palestras da hora do almoço provavelmente já estão na plataforma. As palestras da noite provavelmente vão chegar agora na madrugada, na plataforma, tá bom? 24 horas vai estar tudo lá na plataforma, viu, Arthur? Beleza. Cadê? Como é que é o nome, ô Túlio? Ô, Yarlis, você está aí, Yarlis? Opa, tô sim, mas na verdade é que a enquete deu problema aqui para mim. Eu tô tentando arrumar aqui com o Pedro. Tá, mas você quer conversar com o professor João? Não, só parabenizar mesmo. Foi muito boa a apresentação dele. Obrigado. Beleza. É bom, parabéns é bom também, né, João? Bom, claro. Bom demais. Alguma pergunta, pessoal? Marcos Bertinotti. Marcos Bertinotti, alguma coisa italiana. Você está aí, Marcos? O Q&A está chegando ali algumas questões também, professor. Olha lá, ó. Referente à complexidade de algoritmos, como podemos aplicar ao front e utilizar as ferramentas de performance? Anima essa aí? Vamos. Aqui não tem pergunta sem resposta, não. Mas vamos entender aqui. Referente à complexidade de algoritmos, como podemos aplicar ao front e utilizar as ferramentas de performance. Eu não sei se eu peguei muito bem aí,
até se o David ou o Davi, não sei, quiser entrar e aumentar um pouquinho o contexto da pergunta, porque eu fiquei na dúvida se ele quer saber como que a gente pode aplicar um algoritmo complexo no front, utilizar essas ferramentas de performance, ou se foi alguma outra coisa, tá? Então, se você puder complementar um pouquinho, porque eu fiquei um pouco confuso com a pergunta. Ok. Beleza? Então, Davi, completa aí para nós, para ver qual que são as opções. Tinha uma pessoa que estava chegando aí, ô Túlio. Quem que era? O Marcos não vai vir mais, não? Tem alguém aí, pessoal? Áudio e vídeo? Raise hand aí no Zoom, entendeu? Ou se não, escreve aí no chat, quero falar. Só para o Túlio organizar a sua participação ali. Coisa rápida. Ó, o Túlio falou que está chamando mais dois. Vamos ver quem são esses dois. Ó, Gilberto Silva já participou, é o zagueirão da seleção. Fala, Gilberto Silva, você está aí? Boa noite, estou aqui. Bora, pode ficar à vontade para Inspirando em conversar. tanto conhecimento. Bom, é o seguinte, você falou aí muito a questão de cachear e me preocupa muito. Eu sou desenvolvedor há 14 anos e, assim, me preocupa muito a questão de segurança, principalmente hoje, com essa questão da gente estar trabalhando com a lei de proteção de dados. Então, a gente tem um gargalo muito grande aí nessa situação. No caso de você cachear, você pegar um JavaScript e roubar os dados. Eu sou assim, vamos dizer, da velha guarda, de você trabalhar toda a codificação no back-end e o front-end ser usado especificamente para o que foi criado, para exibir informações para o usuário e interagir com o usuário. O que você pensa nessa situação, pensando em segurança e agilidade? Não, legal. Desculpa, qual o nome dele? Gilberto Silva. Se for atleticano, tá tudo em casa. É verdade. Ô Gilberto, sobre a parte de segurança, até um tópico que eu trabalho muito, né? Como eu disse, eu trabalho numa aplicação que vende produtos, né? Eu trabalho na parte onde as pessoas colocam seus dados pessoais, seus dados de cartão de crédito, por exemplo, e fazem uma compra. Então, alguma coisa assim, segurança em primeiro lugar. E quanto à questão de cachear, das informações estarem no JavaScript ou no back-end, aí, como você citou que, né, o que você tem mais que é o que você acha mais legal, eu acho que a gente não pode limitar a questão do front-end a simplesmente exibir telas, porque hoje a gente tem uma infinidade de recursos aí que trazem uma experiência muito maior para o usuário quando a gente a gente divide esse trabalho entre back-end e front-end, tá? E aí a questão do cache, ela não entra tanto no parâmetro de segurança, eu acho que mais a arquitetura mesmo da aplicação do que o cache, porque quando a gente tem, por exemplo, uma aplicação que ela é um SPA, a gente vai ter todo o código daquela aplicação no cliente. Então, assim, uma pessoa, né, com uma intenção maliciosa, ela vai abrir aquela aplicação ali toda no browser e vai conseguir ver o código-fonte dela todo, né, entender como que as coisas são montadas e como que isso pode, né, como que ela poderia fraudar algum dado ali. Então, o que que a gente faz nesses casos, tá? A gente não tem como garantir 100% de segurança no cliente, tá? Impossível. O browser, ele tem, né, vamos dizer assim, falhas, mas ele tem brechas onde a pessoa pode injetar uma informação ali num request, né? Até pela própria rede ele consegue injetar uma informação. Então, o que a gente normalmente faz é um double check, tá? A gente faz o cliente envia uma informação e a gente verifica no server se essa informação condiz com o que deveria ter sido. Processo de compra, por exemplo. O produto custa R$100, eu vou fazer uma request para comprar esse produto por R$100. Se a pessoa altera ali e muda para 50, por exemplo, ele está mandando 50, eu vou chegar lá e falar assim, não, esse produto que você comprou é 100, não vai dar para comprar, tá? Agora, um outro ponto que você trouxe aí, de segurança, que está né, muito atrelado à lei de proteção dos dados, que hoje é uma coisa que estourou, né? A gente está com a LGPD no Brasil, GDPR na Europa, então a gente tem muitas
muitas legislações aí de proteção aos dados e a gente tem que sim se atentar a elas, mas a gente tem que se atentar ao que precisa ser olhado, tá? No caso, por exemplo, de proteção aos dados do usuário, a gente não pode salvar esses dados de forma alguma numa aplicação que não foi feita para tal. Por quê? Vamos supor, eu não posso armazenar uma informação do usuário, o nome, o e-mail e o CPF dele que ele usou para fazer a compra, eu não posso armazenar isso numa base de dados com criptografia fraca, com segurança fraca, por exemplo. Mas eu posso armazenar num banco de dados. Então, assim, esses cuidados que a gente tem que ter. Mas hoje, infelizmente, ou felizmente, a web toda está baseada em front-end com o auxílio de back-end. Então, essa conversa ela tem que ser constante e essa dupla validação ela tem que existir, tá? O back não pode confiar 100% no front e o front não pode confiar 100% no back. Então, a gente tem que estar sempre equilibrando aí, vendo para onde que a gente está mandando esses dados, né? É sempre importante ter protocolos de segurança no seu site, então, ter certificado TLS, né, de HTTPS, para que as requests sejam feitas numa criptografia segura, né? A gente evitar de colocar dados pessoais de um cliente, por exemplo, de forma aberta, em endpoints abertos, né? Numa página aberta. Então, só exibir dados sensíveis caso ele esteja logado, né? Fazer esse tipo de verificação aí para a gente não correr riscos, né, com esses dados que hoje são muito bem protegidos. Tranquilo? Ou quer fazer alguma réplica? Não, bacana, eu achei interessante porque eu acho que ele tocou num ponto bem sensível, que é a questão do double check. A gente tem que ter essa visão de estruturar um double check bem feito para evitar esses tipos de problema que levantou. Parabéns pela palestra, obrigado pela... Beleza, Gilberto, muito obrigado você aí pela presença no Dev Summit. Já é a segunda vez que você colabora com a gente. E fique conosco, hein? Hoje é terça, vamos até quinta à noite. Tamo junto aí. Tranquilo. Tamo aí. Beleza. Falou. Antes de passar para o próximo, nós temos ainda em torno de 8 minutos. Tem uma pergunta ali, professor. Olha lá, ó, diretamente ali para você, no sentido de que hoje em dia se fala muito em usar o SPA. Segundo a pergunta é um risco utilizar esse estilo indiscriminadamente? Não, legal demais a pergunta. Inclusive, eu vou juntar com a pergunta de cima ali, porque eu acho que as duas podem se complementar legal ali. Então, vamos ler a de cima também, porque o Q&A, eu acho que, não sei se todos veem, a de cima é a seguinte: nos tempos de PHP, tudo era SSR. Depois veio a tendências do SPAs, que diziam que era melhor porque distribuíam o processamento. Por que agora o SSR voltou a ser melhor? Então, essa pergunta SSR, SPA, é muita sigla para mim. Né? Você sabe o que ele está falando, né? Com certeza. Eu juntei as duas perguntas porque é uma evolução histórica, tá? A gente, igual o Maurício falou na pergunta dele ali do PHP, antes era tudo SSR, realmente era, não existia SPA. E aí surgiu o SPA como uma alternativa muito legal, a gente conseguia fazer, né, os sites aí com, né, tudo numa coisa só no client, então não precisava tanto do back-end, conseguiu dar uma independência legal para o front começar a criar, interagir com o cliente com uma riqueza de detalhes maior. Só que o que acontece? Como tudo na vida, quando cresce demais, uma hora fica pesado demais, né? Então, o SSR ele voltou, mas ele voltou de uma forma diferente. Ele voltou mais, vamos dizer assim, democrático, né? A gente agora tem um SSR que pode ser feito em JavaScript, que foi a linguagem que foi amplamente difundida aí nos últimos anos, né? Vamos pegar os últimos 10 anos aí. A profissão front-end, ela se estabeleceu nos últimos 10 anos, né? Ela nem existia antigamente. Eu, quando comecei a programar, eu era webmaster, né? Era desenvolvedor no geral, não tinha essa coisa de front-end e back-end. Então, juntando um pouco das duas perguntas, hoje se fala muito em usar o SPA, com certeza, concordo bastante com o Cassius, mas a gente já está seguindo uma tendência de ir para o SSR, porque hoje a gente tem esses recursos disponíveis, tá? Por que o SPA foi a melhor solução durante muito tempo? Porque era a única solução. A partir do momento que isso cresceu demais e ficou custoso demais para o cliente processar toda essa informação, a gente começou a pensar em alternativas de como
resolver esse problema. E aí a estratégia do SSR que era usada no passado, ela voltou repaginada, né? Por isso que eu citei, inclusive, a diferença entre o processamento de um SSR numa JVM de um client em JavaScript, né, com Node, que a diferença de performance é muito grande, né? A gente gasta muito menos recurso da máquina. Então, respondendo, Cassius, é um risco desde que seja usado da forma incorreta, tá? Tanto o SSR quanto o SPA sempre vai ser um risco usar se você usar da forma incorreta, tá? Cada um tem os seus pontos interessantes, mas eu acho que no SPA o que a gente tem que ter mais cuidado é se a aplicação vai crescer demais, talvez seja melhor pensar em usar um SSR. Tá? Porque eu tenho essa experiência, minha aplicação ficou muito grande, ela tinha muita regra de negócio, ela tinha muitas condições ali no front-end e ela ficou pesada. Então, o que a gente precisou fazer foi pivotar e fazer no SSR. E no caso do Maurício, ele pergunta por que o SSR voltou a ser melhor. Eu acho que a grande explicação está dentro dos recursos que foram criados, né? O que a gente tem no Next hoje é infinitamente mais bem trabalhado em termos de interação com o browser do que o que foi feito há anos atrás no PHP ou no próprio JCF também. Estamos chegando na reta final, mas no máximo 5 minutos. Será que dá para mais uma participação ao vivo, com vídeo, áudio? Como é que está aí, Túlio? Tem o David Francisco. O David Francisco é o mesmo que colocou aquela pergunta que você pediu, professor, para ele dar uma especificada. Ô, David, você está aí com a gente? Oi, boa noite aí, pessoal. Sim, tô por aqui. Opa, então pode fazer a sua pergunta, talvez até destrinchar que você já fez ali no Q&A. Fica à vontade. E foi exatamente o que o professor acabou entendendo, mais ou menos, essa parte de complexidade na parte do front e também já engatando uma outra sugestão também, que o Maurício respondeu, que está também relacionado à complexidade de ON, login, porque isso existe hoje muito no back-end, né, para alta requisição, mensageria e todos esses serviços. E aí eu queria entender um pouco mais como isso seria aplicado no front. Não, bacana. É David ou Davi? Desculpa. David. David. Legal, então, David. Muito bacana a sua pergunta, porque isso explica até um pouco de por que o front-end se tornou tão popular, né? Ao longo dos anos, o JavaScript foi ganhando capacidades que ele não tinha antigamente, né? Antigamente o JavaScript era para enviar formulário. Basicamente era para isso que ele servia. E ele foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, né? Novas versões foram lançadas. A gente tem hoje, por exemplo, como uma biblioteca bem legal para ser utilizada, que dá bastante robustez no JavaScript, a comparação com o back-end, o TypeScript, por exemplo, né, que é um superset do JavaScript, que traz a tipagem de dados, que dá uma estruturada bem legal no JavaScript. Então, assim, ele evoluiu muito ao longo do tempo e, com isso, ele trouxe essa complexidade de algoritmos que você está falando, né? Antigamente, o back-end processava toda uma request e entregava para o cliente a requisição toda pronta, né? Por exemplo, uma lista de produtos. Ele já entregava ela pronta. Hoje em dia, o back-end às vezes entrega uma array com todos os produtos, todas as informações, e o front-end tem que pegar aquilo tudo lá, processar, compactar, né? Pegar um objeto complexo, transformar ele num simples, fazer um find. Então, assim, uma infinidade de complexidade aí nesse front-end que antigamente não tinha. E aí, sobre a questão até dessa performance, né, e da dificuldade de trazer isso para o front, hoje a gente tem muita capacidade de fazer isso no front, e a gente consegue fazer isso de uma forma muito boa, com essas ferramentas que eu estou falando. Então, assim, se você está com um código que ele é muito complexo, eu sugiro dar uma olhada, por exemplo, no TypeScript, porque vai trazer a tipagem de dados aí para a interface, com erros em tempo de programação ali, né? Não precisa executar o código para ver um erro acontecendo, na hora que você está digitando o erro já aparece, então você consegue evitar alguns deslizes pequenos ali. E no frigir dos ovos é o seguinte, a gente precisa entender que o JavaScript veio para ficar e ele veio para ser um par do back-end, tá? Ele não veio para substituir o back-end, apesar de que a gente tem back-end em Node.js, que é JavaScript, mas o cliente ele veio para auxiliar o back-end, para deixar o back-end mais
simples, vamos dizer assim, em algumas coisas, que antes, assim, para eu fazer uma interação na tela, eu precisava ir no back-end, pedir uma informação, precisava trazer de novo. Então, era um bate e volta muito grande. Então, a gente trouxe capacidade de processamento de algoritmos complexos para esse client, né, que aumentou um pouquinho a complexidade do código JavaScript aí, mas eu acho que é uma coisa que hoje é completamente cabível dentro do mundo e das tecnologias que a gente tem, e da base de conhecimento que a gente tem. Professor João, ó, o chat ali fala, fantástico, legal, obrigado, excelentes explicações, então parabéns, o pessoal gostou muito, muito obrigado, viu, Davi, pela participação, fique conosco, né? Ficamos muito felizes aí com a sua adesão aí ao nosso evento. Teve um rapaz ali, também, salvo engano, Davi, 16 anos de idade, né, já está trabalhando com programação e está gostando muito aqui do nosso evento. Interessante, né? Começar cedo, é igual jogador de futebol, legal, né? Tem alguns aí entrando já com 15 anos em campo, disputando jogos oficiais. Então, os meninos estão começando cedo. Aliás, programação tem escola hoje em dia, né? Tem escola. Tem assim, escola. Eu comecei a programar, eu tinha uns 14, 15 anos, né? De brincadeira, fazendo site em casa, né? Então, a gente, quando começa esse gosto desde cedo, acho que isso só tende a ajudar, né, na carreira, porque você vai ter 20 anos ali, você já vai ter um monte de vivência que às vezes você ia precisar de anos e anos numa faculdade para pegar, então às vezes você consegue antecipar algumas jogadas aí e chegar mais pronto no mercado. E o Renê falou, olha lá, ó, o filho dele com 8 anos, tem escola infantil que trabalha com programação, é isso aí. Então, realmente é algo para o futuro, para o presente, né? Ser trabalhado aí com as crianças. O professor João, muito obrigado, né? Agradeço em nome do IGTI, em nome de todos os nossos web espectadores. Todos ficaram realmente muito satisfeitos com a sua aula. Muito obrigado mesmo. E, pessoal, já são 8h31, então aqui uma pequena pausa, não vai chegar nem a 1 minuto, e nós voltamos para a última palestra da noite, tá bom? Muito obrigado e continue com a gente aí, é rapidinho.